Ready to make a real impact every day? Join the Active Day Home Care team and help clients maintain their independence in the comfort of their own homes. Make a difference in someone's life as you provide essential daily assistance and protect their health and happiness. Earn up to $20 an hour and enjoy additional perks like optional daily pay, 401k, paid time off, ongoing educational training, and more. Join a team that values care, compassion, and your professional growth. Visit activeday.com to apply. O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, companheiras e companheiros, sejam todos e todas bem-vindos a mais uma edição do TV Elas por Elas Mulheres Petistas. Aqui é um espaço de escuta, de formação, de fortalecimento das lutas feministas em todo o Brasil. Como vocês sabem, eu me chamo Sandra Sena, sou historiadora, petista, feminista e militante do movimento negro. E hoje nós vamos conversar com a Joyce sobre a força e os desafios e as potências das mulheres periféricas da Amazônia. Mulheres que vivem às margens das grandes cidades amazônicas, nas franjas do sistema e no centro da resistência popular, né? Essas mulheres enfrentam racismo, machismo, a negação de políticas públicas e a violência ambiental, urbana, enfim, e diversas outras violências que acometem a vida dessas mulheres cotidianamente, como em várias outras regiões do Brasil, né? E hoje nós vamos conversar com a Joyce. Se eu pudesse apresentar a Joyce. Olá, bom dia, como vai? Muito obrigada pelo convite, Sandra. Então, eu sou atriz, sou cineasta, sou arte educadora, né? Sou liderança comunitária também e faço esse trabalho aqui muito conectado cultura, política e meio ambiente, né? Como é que a gente transita por esses espaços, resiste nesse território, né, a partir de uma perspectiva dos direitos, né? Então, acho que vai ser muito legal esse bate-papo e quero agradecer desde já para quem está aí do outro lado, escutando a gente, assistindo a gente. Um prazer conversar com vocês. Maravilha, Joyce. Não, e para começar, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a sua vivência como mulher periférica na Amazônia. E quais são as realidades que te atravessam no dia a dia? Então, eu sou nascida e criada no bairro dos Jurunas, que é um bairro periférico, né? Então, a minha família é uma família que é do interior do Pará, né, por parte materna do Bujaru, que é uma região de muitas áreas quilombolas, né? E por parte materna, ali a família do meu pai, minha avó, vem da Ilha do Maracujá, né, que é uma região já ribeirinha. Então, a minha infância foi muito boa, né, nesse sentido de eu ter muito contato com a natureza,
de eu crescer muito envolvida ali naquele ambiente de frutas, de árvores, etc. E ao mesmo tempo, é, essa realidade na periferia, né? Que é uma realidade de escassez, né? Porque quando a minha mãe e as minhas tias vêm para a cidade, né? E ainda eram menores de idade, ali por volta de 14, 15 anos, elas vêm trabalhar como domésticas, né? Em casas de família. Eu sempre coloco isso entre aspas, porque ainda é uma nomenclatura que atravessa muito, né? Quando eu era criança, eu não entendia, porque a casa da família tinha que ser a família, era aquela família branca, rica do apartamento, e a gente não tinha esse formato de família, até porque a minha mãe me criou sozinha, né? Sem esse auxílio sem essa presença do pai. Mas eu vivia esses dois mundos, né? Essa realidade da escassez, né? Onde a gente morava numa casa muito pequena, com muitas pessoas na cidade, ali em busca de oportunidades, né? E dessas tias e dessa mãe que vem para a cidade para trabalhar de doméstica, né, na promessa de uma vida melhor, de estudos, né? Que é a realidade de muitas mulheres amazônicas do interior, do campo, né? Então a gente tem, inclusive, livros e autoras, né, intelectuais que vão falar desse movimento dessas mulheres descendentes quilombolas, descendentes ribeirinhas que saem dos seus territórios porque não tem políticas públicas, né? No caso, no Bujaru não tinha uma universidade, né? Não tinha esse acesso à educação, então essa promessa de ir para a cidade, né? De ir para a cidade, de estudar, de trabalhar e de ter uma vida melhor. Então as minhas tias e a minha mãe vieram nessa promessa. E aí eu cresço nesse contexto, né? Dessa fartura que era nas férias, que é quando eu tirar as férias que eu ia para casa da minha avó, que era fruta, que era brincadeira, que era espaço, né? Que era terreno, que era território, que tinha onde correr, e dessa vida na realidade dentro da periferia, que era uma vida de escassez, né? De insalubridade, né? Sem acesso a saneamento, né? Então, quando eu cresci, que eu comecei a trabalhar e transitar, eu sou formada em jornalismo, né, em comunicação social, veio muito essa questão da justiça, né, esses questionamentos assim que eu me fazia enquanto jornalista, né? Que vida, que modelo de vida é esse que projetam para gente, né? Olha, as melhores coisas estão na cidade, né? E só vai aumentando de escala, né? Também porque existe uma promessa para as pessoas paraenses daqui, né? Então, você vai ter oportunidade quando você for para São Paulo, você vai ter oportunidade quando você for para o Rio. E para mim, a oportunidade, para mim, é hoje poder pegar um barco, atravessar, ir para uma ilha, sabe? Tá comendo do fruto, tá me alimentando dessa terra, tá me nutrindo desse espaço, né? Que está muito ligada também à minha conexão espiritual com a Amazônia. Então aí começo a entrar dentro do movimento negro ali na universidade, né? E a discutir esse conceito de bem viver, muito trago pela Nilma Bentes, que é aí um grande nome do movimento negro aqui na Amazônia, como Zélia, né, Amador de Deus, né, que são grandes referências para mim, mais que referências, né? São as minhas mais velhas, né? É quem eu consulto para tocar os meus projetos aqui, é onde eu vou para tomar um café, onde eu faço uma relação, onde eu construo realmente ali uma outra perspectiva de negritude na Amazônia, né? Com essas que vieram antes. Então, também entendo, começo a entender um pouco a política de uma forma geral. Eu não sou filiada a nenhum partido, né? Hoje, atualmente, mas sempre militei na esquerda, sempre militei pelos direitos humanos, sempre militei por equidade racial, sempre militei. E no sentido de realmente me ver, né, como uma pessoa que, inclusive, sou bolsista do ProUni, né? Que conseguiu acessar muitos lugares graças às ações afirmativas, graças a políticas públicas. Então, hoje eu faço arte, eu faço cinema, eu trabalho como gestora sociocultural, mas a partir de uma perspectiva
política também, né? Mas essa política de base é onde eu me relaciono com os movimentos sociais, onde eu me relaciono com partidos em determinado ponto, onde eu dialogo com aquilo que eu acredito, para a gente mudar as nossas realidades, né? E para a gente defender também essas mulheridades, essas sabências e esses saberes tradicionais que a gente tem aqui na Amazônia. Então, minha vida foi um pouco assim, e essas dificuldades dentro da periferia, dentro dessa Amazônia urbana que não se fala, que não se discute, né? Quando eu começo a transitar também a nível nacional, eu percebo que existe uma ilusão sobre a Amazônia, né? A Amazônia é vista sobre a partir de uma perspectiva de satélite, de floresta, etc. E a gente tem uma Amazônia urbana aqui. A gente tem uma floresta que foi plantada, né? Então, tudo isso daí é fruto de um povo, né? E eu, como parte do povo paraense e parte de um povo que tem história, né? Eu descendo, eu faço parte de um povo que lutou, né? Que tomou o poder, né? Eu faço parte do povo cabano. Então, eu me vejo nessa luta, né? Me vejo nessa luta assim, agradeço essa consciência, às vezes eu penso assim, meu Deus, saber a verdade é muito duro, porque a gente sofre muito todos os dias, né? Por todas as questões sociais, mas eu também sei, assim, que o conhecimento que eu consegui acessar, os espaços que eu consegui transitar, eles têm um motivo, né? Que é de abrir caminhos também, e de, por meio da educação, da arte e cultura, a gente também conscientizar outras pessoas e estar dentro desse processo de continuidade, né, do movimento negro aqui no Pará. Maravilha, ela já chega cheia de histórias e experiências e costumes e cotidiano, né, para nos encher de dizer assim, olha, o Brasil não é só o Sudeste, o Brasil, né, tem uma imensidão. E eu te entendo perfeitamente que eu sou mulher nordestina, nascida no interior pernambucano, então são várias questões que nos atravessam mesmo, né? A nossa ancestralidade, os nossos costumes, né? O que é esse lugar próspero também, né? Acho que isso é muito significativo para a gente. É, mas pegando esse gancho, para você, quais seriam os principais desafios enfrentados pelas mulheres nas periferias da Amazônia hoje? Olha, eu acho que a gente tem semelhanças em relação ao que acontece a nível Brasil, né? Porque as mulheres negras são as que mais sofrem por conta do extermínio da juventude negra, né? Então, eu, como uma pessoa que nasci, me criei no bairro dos Jurunas e moro até hoje, atuo, trabalho ainda na minha comunidade, eu tenho uma convivência muito grande com mulheres que perdem seus filhos nessa guerra, né, do extermínio à juventude negra, nesse processo de marginalização, de criminalização. Então, isso a gente não está fora dessas estatísticas, né? A gente também sofre. Mas as mulheres negras violência obstétrica, né? E as mulheres negras amazônicas elas vão ter outras particularidades no sentido de a gente também aqui tem muitas ativistas e ambientalistas, né? E jornalistas. E a gente entra nesse mapa daí do país que mais mata ativistas, ambientalistas e jornalistas, né? Que estão aqui em defesa da Amazônia, né? Então, além de todas essas violências, né, que nos atravessam aí no Brasil, a gente também tem essas especificidades quando a gente vai olhar a realidade dessas mulheres que estão no campo, que esses homens chegam, né, principalmente em processos de grilagem, em processos de dominação de grandes empresas, de empresas de monocultura, né, que chegam e tomam as terras desse povo, né, num processo de desapropriação, num processo de etnocídio também. Então, essas mulheres, elas ali estão, às vezes, várias mulheres aqui no Pará a gente tem como ativistas de frente, pessoas que são protegidas pela lei, né? E é uma coisa que eu sempre levanto essa pauta onde eu vou a nível nacional e internacional, que a gente precisa de uma política de defesa de direitos dessas pessoas também que estão aqui, porque diferentemente das jornalistas que passam por aqui, diferentemente das pessoas que vão passar por aqui durante essa COP30, a gente fica, entendeu? A gente não vai embora.
Então, a gente não vai enfrentar essas grandes corporações, a gente não vai enfrentar esses grileiros, a gente não vai enfrentar os capitães do mato, que eles seguem por aí em outros formatos, e a gente vai se esconder porque a gente não tem para onde ir, a gente não quer sair do nosso território, a gente quer ter o direito à nossa terra, o direito à existência, né? E tem esse direito ao bem viver também, né? Acho que a gente não precise migrar, né? E as mulheres que estão na periferia, elas também vão sofrer a questão dos alagamentos, né? Porque a gente é uma região insular, então as periferias estão à margem ali dos rios, né? Então, quando alaga, afunda, tem bairros que vão para o fundo. Então, isso é o racismo ambiental que essas mulheres também aqui sofrem, né? Além de todas essas questões aí que você falou, esses desafios, né? E, para além disso, uma questão de deslegitimação da sua arte, da sua intelectualidade, né? A gente não tá no mapa do Brasil, entendeu? Eu, como uma atriz, uma cineasta, não sou conhecida. Não, eu posso fazer aqui 1000 filmes, entendeu? Eu posso sentar lá, como eu já sentei, eu já fui no Planalto, eu já discuti várias coisas e falar assim mesmo, gente, a juventude, ela quer oportunidade, entendeu? Ela quer estar no mapa do Brasil, a juventude nortista. E aí a gente tem que criar um movimento, né, social organizado, os sindicatos, enfim, toda uma estratégia para a gente ir lá e pedir, olha, não é políticas públicas, né? Você falou Nordeste, é o CONE para criar políticas públicas norte e nordeste, porque senão não vai ter fomento audiovisual. Então, é outra lei. Não, porque a gente tem que olhar. Quer dizer, a gente precisa ficar criando leis, mecanismos para ser enxergados além, para o Brasil se enxergar além do de Rio São Paulo, né? Que é onde as negociações acontecem. Então, aqui também a gente enfrenta isso. As lideranças comunitárias, associações, nesse período de COP30, estão tudo sem dinheiro, né? Estão tudo minguando e as pessoas que vêm de fora com as suas organizações inventam rapidinho uma instituição, um organismo, vem para cá para fazer o seu show e depois vai embora, né? Que fortalecimento é esse? É isso que eu fico me perguntando, sabe? Sim, são muitos desafios colocados, não só nesse momento, nessa atual conjuntura, mas desafios históricos, né, de mulheres que enfrentam e que movem as suas comunidades, os seus lares e suas comunidades, enfim. E aí isso casa perfeitamente com o que eu queria trazer agora para refletir contigo. E a gente sabe que as mulheres periféricas, que as mulheres negras, que as mulheres indígenas também, elas têm um papel central nas lutas comunitárias e dos seus territórios mesmo. Em defesa dos seus territórios, em defesa de uma vida digna, de uma vida sem violência. Eu costumo dizer que quando a gente fala sobre genocídio da juventude negra, estamos falando de centenas de mulheres negras. Centenas de mulheres mães que ficam, né? Porque esse genocídio ele não atinge exclusivamente o jovem que é assassinado, né? Ele atinge também suas mães, suas avós, suas tias, as mulheres que cuidam das famílias, geralmente, né? E aí, como as mulheres têm esse papel central na organização e na, na construção desses territórios, para você, que formas de organização e resistência você destacaria como sendo as principais que essas mulheres desenvolvem? Olha, eu acho que cada momento da minha vida eu vou ter uma resposta para essa pergunta, né? Porque quando eu entro no movimento ali, entro na universidade, entendo os movimentos políticos partidários, entendo a importância da política, eu acho que a política é um espaço importante para as mulheres estarem. Embora eu entenda o nível de violência, né? É, o nível de complexidade que é uma mulher negra dentro de um partido, por exemplo. Né? Tem toda uma luta sistemática, tudo tem esse sistema, né? Porque o racismo ele é estrutural, né? Então, esse é um espaço importante. Agora, o espaço das associações comunitárias, eles são essenciais. Essenciais. Então, ali são várias frentes de luta. A comunicação, por exemplo, né? Se a gente está hoje vivendo um momento, assim, totalmente.
televisionado, nem não sei se dá para usar essa palavra televisionado, que nem é na televisão, né? Mas é no celular, das telas, né? Quem hoje essas mulheres, essas comunicadoras populares, muitas das vezes não são pessoas, mulheres que vão estar formadas nisso, mas vão estar ali fazendo um papel fundamental de comunicar o que é que está acontecendo, né, para suas comunidades e em defesa dos seus territórios. E temos também a mãe, né? E temos também aquela mulher, né? Que está fora desse 99% do feminismo que a gente debate dentro da política, que é a cidadã que ainda nem conseguiu acessar os direitos básicos, né? Mas ela está ali sobrevivendo. Então, ela já está na nossa conta de uma pessoa também que está fazendo um movimento de resistência. Porque não é fácil sobreviver. Não é fácil viver, né, nesse mundo, né? Então, a gente tem essas mulheres que são mães, mães solos, muitas das vezes, que estão ali na base da sua família, tendo que sair, fazer. Que por mais que não estejam em nenhuma discussão política ou dentro de comunicação, etc. e tal, elas estão fazendo um papel essencial de geração de renda, de ser o pilar da sua família, de garantir que esse jovem, né, mesmo diante de tantos perigos lá fora, ele vai ter o mínimo de acesso à educação possível, que ela vai conseguir fornecer, né? Mesmo que o Estado negue isso. Então, eu não sei se eu priorizaria e diria, ai, tem algum lugar mais importante que o outro. Eu acho que as redes são importantes, né? Mas a militância também é muito cansativa, né? Se você não tiver uma prática, por exemplo, hoje eu vivo um pouco nesse processo, assim de me estruturar, de cuidar mais de mim. Eu acho que as mulheres negras, elas têm que se cuidar. Eu espero que quem esteja me ouvindo aqui, por mais militante que seja, ativista que seja, comece a se olhar com mais cuidado, né? Porque o que as nossas ancestrais fizeram, participaram de uma luta que não é para a gente sofrer a mesma coisa, é para a gente ter a nossa liberdade, né? Com consciência, mas também com saúde. E o que que a gente vê hoje é um monte de pessoas ou doentes ou extremamente cansadas que já não querem mais saber da luta. E não é isso, a gente tem que achar um meio termo onde a gente consiga se cuidar, né? Consiga se priorizar, se manter viva, porque afinal combinamos de não morrer, né? E eles estão o tempo todo querendo matar a gente, inclusive usando as nossas pautas, a nossa luta para nos sobrecarregar, nos separar, nos dividir. Então, a minha perspectiva é muito essa, sabe? Que a gente precisa, enquanto mulher, olhar com mais carinho para a gente e não se cobrar tanto, né? A ponto de é, deixar de viver. Porque é isso que eles querem. Isso também é uma morte simbólica, né? Para mim, que já morri, né, nesse processo, né? Que já renasci. Então, hoje priorizo assim me manter viva, me manter sã, saudável, sem perder a minha essência, né? O bem viver nos ensina a viver, né? Você fala uma coisa assim muito importante agora, tipo, que é esse deixar de... O que é viver? Eu sempre fico pensando que é isso. Trabalhar é viver? Eu me pego várias vezes pensando nisso porque eu vejo que, enfim, tem tantas mulheres que dedicam sua vida quase que exclusivamente ao trabalho, né? E virou, tá muito mais evidente agora essa coisa da workaholic, né? Aquela que vive o trabalho todos os dias, todos os momentos. Mas isso é viver? É algo que, enfim, precisamos nos perguntar e refletir para pensar em nosso lugar no mundo mesmo, né? E a nossa sobrevivência. Mas voltando ao assunto de periferia amazônica, senão a gente, enfim, pode trazer outros debates, sim, muito mais complexos. Eu acho que poderíamos, Joyce, fazer esse debate posteriormente. Mas eu queria falar um pouquinho sobre cultura popular, né? Você vem das artes também. Isso mexe com a cultura local. Para você, de que forma a cultura popular e as tradições amazônicas têm sido ferramenta de resistência para as mulheres? Olha, aqui a gente tem uma cultura, né, que eu não sei falar, por exemplo, como é no Nordeste.
em outras regiões do Brasil. Mas a gente tem a cultura dos mestres e mestras, né? A cultura popular, quem está muito enraizado, reconhece os mestres e mestras como aqueles que continuaram nos seus territórios e, mesmo sem acesso a essa educação formal, aprenderam e criaram sistemas de sobrevivência, de vivências, né? De aprendizado da música, de como fazer um instrumento com uma cuieira, como tocar um curimbó, né? Então, Pará, por exemplo, que é onde eu venho, é o berço do carimbó, né? Que para nós é um patrimônio, né? Sagrado também, né? Para mim, especialmente também, né? Não especialmente, mas assim, falando por mim. É, um, é, um, é uma cultura popular que também tem essa força do tambor, tem essa força do quilombo, né? Tem essa força da aldeia. Como é que a gente se junta para manter essas tradições vivas e não deixar se aculturalizar, né? Porque a partir do momento que vem, né, globaliza tudo e etc., e vem toda essa indústria cultural da qual nós não estamos inseridos, né? Enquanto amazônidas, enquanto nortistas, enquanto a gente tem que estar brigando para dizer assim, olha, nossa cultura existe, nossa cultura é linda, a nossa cultura ela é importante para o Brasil. A gente está aí há muito tempo esses mestres e mestres fazendo, mas são mestres e mestres que às vezes morrem à míngua, sem direitos básicos, sem nenhum tipo de reconhecimento, né? Essa é a realidade, né? Infelizmente. E quem é que vai dar a legitimidade, o reconhecimento e o valor para essa cultura popular? É a juventude, né? Então a gente vê essa troca intergeracional das mestras, né, dos mestres com a galera que está chegando. Eu acompanho esse movimento aqui, né? Sou uma entusiasta desse carimbózão e eu fico observando e falo, nossa, isso é tão importante para gente, porque a gente está numa roda de carimbó ali, não só cantando letras, mas cantando vivências dessa relação com a natureza, né? Então, foi bem te vi quem viu, foi bem te vi quem viu, né? Então, a gente vê, o carimbó faz a gente ver a natureza e se relacionar com a natureza como natureza, como parte da natureza, né? E fala da lua, e fala do sol, e fala do rio. E essa cultura, por exemplo, do carimbó faz com que a gente tenha mais o envolvimento, né, que o Nego Bispo fala. Não é a preservação como a gente fosse salvar alguma coisa, mas é esse envolvimento. Nós somos parte, nós amamos e por isso nós protegemos, né? Porque nós entendemos a importância dessa natureza. Então, a cultura popular, ela tem essa importância, né, para a gente aqui, de sensibilizar a gente, inclusive em relação ao nosso território, né? E a esse envolvimento com a natureza. Perfeito, eu fiquei emocionada, porque é sobre isso, né? A gente não vai preservar a cultura, a natureza. Somos ela também, né? Então, ou a gente se relaciona da melhor forma, ou a gente vai se destruir e destruir tudo que vive ao nosso redor. Perfeito, muito bem lembrado, Nego Bispo. É, mudando um pouquinho o nosso rumo da conversa, da cultura, mas queria saber se você acha que existe um feminismo específico às margens da região amazônica. E como é que ele se articula com esse feminismo, né, enfim, popular, das lutas locais, nacionais. A gente tem um movimento organizado de mulheres aqui na região. É incrível isso, porque é como se o Brasil não enxergasse realmente o norte, né? O meu segundo filme foi Ele Não, Mulheres Paraenses contra o Bolsonaro. E porque eu fiquei assim tão. Eu disse, gente, como é que no Brasil, o resto do Brasil, não entende que aqui a gente tem um movimento organizado, a gente tem televisão, que tem essa perspectiva que a gente faz parte da natureza, a natureza está aqui, a gente convive com ela, mas a gente tem uma consciência política.
Então, o movimento negro de Belém do Pará, né, que é onde eu tô e eu posso falar com propriedade, o movimento feminista que é extremamente organizado. As mulheres são incríveis, né? A gente tem um parlamento aí com uma deputada negra, a gente tem vereadoras, a gente tem uma câmara, a gente tem várias redes, vários grupos e vários coletivos de mulheres aqui que estão pautando as suas mulheridades a nível nacional, estão transitando, estão lutando, inclusive, pelo povo, às vezes, paraense, amazônida, né, com as suas... Então, a gente tem isso aqui, né? E a gente tem também essa mulher e essas redes que, embora não estejam pautando isso a um nível de organização política ou de espaços de poder, estão lutando pelas suas próprias vidas e pela vida das suas comunidades dentro dos seus territórios, né? Mas a gente tem várias mulheridades aqui, né? Nesse sentido também da luta organizada, né? O SEDEMPA tem mais de 40 anos de existência, né? E é um movimento, é uma instituição que você não vê grandes divulgações. Você não vê o reconhecimento, a legitimidade, por exemplo, dessas mulheres, dessas mais velhas nossas aqui, a um nível nacional. Quando se fala de movimento negro, tá lá todo mundo. Aí cadê a galera do norte? Como se não existisse uma negritude na Amazônia. Aí o nosso debate primeiro aqui, o primeiro, é dizer existe negritude na Amazônia. A gente tem que partir do óbvio, né? Existe muitos territórios quilombolas na Amazônia, muitos, né? Então, eu acho que essas mulheres estão sempre ali, à frente, guardando esses saberes, fazendo a manutenção disso e repassando isso para as novas gerações e lutando para que isso tenha Porque quando a gente fala de visibilidade, não é uma questão só da visibilidade, sim, é uma questão de memória, é uma questão de história, né? Para mim, que sou cineasta que trabalho com história, para mim, registrar que tem movimento negro na Amazônia, no Pará, que existem movimentos, grupos, né? Como a Ocupação Rayana Alves, que tem aqui em Belém, como vários outros movimentos e coletivos de mulheres que tem aqui, da resistência desse movimento social, é registrar a história, uma memória que tentam a todo custo invisibilizar e apagar, né? É, Enfim, historicamente em todas as regiões do Brasil, mas a nossa ainda mais por uma questão de território, né? Por uma questão de que não é bom que saibam que aqui tem gente pensante, né? Que vai disputar, inclusive, esse território como um território, como uma floresta que precisa ficar de pé. É perfeito, né? Acho que trazer a experiência do povo amazônico é trazer um Brasil, né? Já que esse Brasil é tão gigante. Eu sinto isso em todas as regiões do Brasil, assim, tipo, claro que tem uma concentração São Paulo e Rio, não vou nem falar Sudeste, que a gente nunca lembra do Espírito Santo, por exemplo, né? A gente não, né? Essa narrativa mais tradicional. Mas existe Brasis em cada região desse país. E as regiões ainda se dividem em outras micro-regiões. Não, são realidades e experiências muito distintas, mas que conversam entre si também. Acho que a gente, do, do norte ao sul, nós temos muitos diálogos a fazer entre os diversos povos que ocupam esse país. E, infelizmente, nós já estamos chegando ao fim. Mas, para encerrar, eu queria trazer só mais uma questão. Qual mensagem você deixa para as mulheres de outras regiões periféricas da Amazônia, que estão resistindo também todos os dias em seus territórios, e como que a gente pode fazer desse Brasil o nosso grande polo de resistência? Então, a mensagem que eu deixo para essas mulheres de outras regiões da Amazônia, né, em primeiro lugar, é dizer, nós como mulheres, a gente tem é quase como se fosse um instinto, né, do cuidado, né, do cuidar da comunidade, do cuidar das pessoas, né, do abraçar as lutas, as causas. E o meu recado para as mulheres é que a gente possa também se cuidar, né, colocar
essa máscara primeiro na gente, para que a gente possa ter saúde e continue essa luta. Não deixe de acreditar nos nossos sonhos, porque é duro, né? A vida real, ela é dura. Mas a gente tem capacidade, não é à toa que a gente vem resistindo, né? E não só ocupando o mundo, né, com os nossos sonhos, mas eu acho que multiplicando, né? Aí parindo ideias, projetos, pessoas para esse novo futuro que a gente acredita. Então, eu espero que vocês persistam nos seus sonhos e se cuidem. E é isso. Muito obrigada, Joyce. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que nos assistem, a toda a nossa equipe da TV Elas por Elas que faz isso aqui acontecer, a nossa querida convidada Joyce Cursino, que, enfim, foi maravilhosa a nossa conversa hoje. Tenho certeza que cada pessoa que assistir esse programa vai se sentir abraçada com a sua fala. Muito Ah, muito obrigada. obrigada. Um grande abraço.